Gustavo Cerbasi foi eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes do país. Ele é mestre em administração e finanças, autor de vários livros, como Investimentos Inteligentes, Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Ele tem uma vasta experiência prática e acadêmica em finanças de negócios, planejamento econômico. É um dos palestrantes hoje mais disputados do país e é com ele que a gente conversa a partir de agora no programa Valor Profissional. Gustavo, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Solange. Muito bom estar com você aqui. Existe uma máxima que diz que a vida é feita de escolhas. Todos os dias a gente escolhe seguir um determinado caminho e por esse ou por outro lado. Mas quando é que uma escolha é de fato considerada inteligente? Olha, a escolha inteligente é a escolha que gera benefício por mais tempo, né? Quando você tem uma escolha ligada a um item que você quer comprar, né? Não pensando necessariamente na poupança que você deixou de fazer, mas aquele item gera para você um prazer, um aproveitamento duradouro, então é uma escolha inteligente. Se você escolhe uma alimentação que de certa forma traz um prazer instantâneo, mas que gera benefícios duradouros, é uma escolha inteligente do ponto de vista da nutrição. Então a escolha inteligente é aquela escolha que para você gera mais benefício presente, ou seja, o prazer, a felicidade da aquisição e menor prejuízo de longo prazo ou maior benefício de longo prazo. Essa é uma escolha bem pensada. Onde é que a gente faz menos escolhas inteligentes na vida? Na área emocional, financeira? Olha, a gente tem visto algumas modinhas acontecerem quando se fala de qualidade de vida, né? Podemos dizer que no passado, não muito distante, o brasileiro fazia péssimas escolhas do ponto de vista da nutrição. Se alimentava muito mal, vinha se tornando cada vez mais obeso. De repente veio a moda da alimentação mais saudável, uma moda que veio depois da moda dos exercícios regulares. Então, determinadas modas fazem com que as pessoas se conscientizem. Com o passar do tempo, essas modas vão se enraizando e se tornando práticas comuns na vida das famílias, deixam de ser modas e tornam-se consciência. Então, tudo aquilo que já foi moda, quando a gente fala de alimentação saudável, de ter mais atenção para os filhos, de buscar talvez uma conscientização no que assistir de melhor na televisão, todas essas modas, esses debates que são criados se traduzem num segundo momento em consciência coletiva. No Brasil, estamos vivendo agora a moda do debate popular sobre educação financeira, sobre o uso mais consciente do dinheiro, de evitar dívidas, de lidar com a crise. Sabemos que a maioria dos brasileiros ainda não sabe lidar bem com essa moda, vamos dizer assim, né? Com esse debate que está acontecendo. 2 em cada 3 brasileiros estão endividados. Mas tenho certeza que esse debate, somado à educação financeira que está presente nas escolas privadas, está construindo uma geração de jovens que serão melhores consumidores, melhores investidores, melhores tomadores de crédito num próximo ciclo de consumo. Então, hoje, fazemos escolhas muito ruins no Brasil do ponto de vista do dinheiro. Tanto famílias, quanto empresários, quanto o governo, que é algo evidente, está sendo debatido na mídia, mas não é um problema só do governo. O governo espelha o mau comportamento da sociedade, que não sabe lidar bem com o dinheiro no Brasil. E esse é um problema de muita gente. Por que a maioria das pessoas não se preocupa em poupar, na sua opinião? Porque é quase que um efeito manada, né? As pessoas, ainda jovens, quando percebem que tem a possibilidade da poupança, quando talvez pensem na poupança, mas se vêm diante do consumo, se elas perguntarem para os mais velhos o que devem fazer, elas vão ver que os mais velhos mergulham num consumo desequilibrado, os mais velhos se endividam. Hoje, muitos jovens têm o orgulho de abrir uma conta bancária, não para benefício próprio, mas para poder tomar um empréstimo para aliviar a dificuldade financeira dos pais. Então, é uma bola de neve. Uma bola de neve. Geração após geração, nós não estamos sabendo reter parte da riqueza que nós construímos durante a vida. As famílias de maior patrimônio, aquelas poucas que têm mais patrimônio, quando os mais velhos partem dessa com uma melhor, ou seja, deixam a vida, deixam alguma herança, essa pouca herança que fica é consumida rapidamente por uma geração que está desequilibrada em consumo. Então, o Brasil é um país rico, é um país de solo fértil, de clima generoso, de povo criativo, mas que não está sabendo ainda criar uma riqueza que fique para a geração seguinte. E é aí que nós temos que mudar. O que seria um investimento inteligente, para quem está assistindo a gente em casa? Investimento inteligente é aquele que multiplica de maneira eficiente, sustentável e equilibrada do ponto de vista social os recursos que você coloca à disposição desse investimento. Então, se eu estou lidando com algo que é talvez algum tipo de estelionato, algo que não é lícito, eu posso estar ganhando dinheiro, mas não é investimento inteligente porque meu castelo pode desmoronar da noite para o dia quando se descobrir a falcatrua que eu estou envolvido. Quando eu falo de investimento que gera benefício para o meu capital, que gera benefício para a sociedade, que gera boa arrecadação para o governo,
governo, em que o impacto é positivo para todos, nós estamos falando de investimento inteligente. Então eu posso ter investimentos inteligentes em imóveis, quando eu, usando meu capital, eu ponho esse capital para trabalhar, construindo imóveis que vão gerar desenvolvimento numa região, que vão atrair moradores que construam prosperidade. Esse imóvel vai ganhar valor ao longo do tempo e vai gerar uma sociedade mais interessante no segundo momento. O mesmo capital pode construir um imóvel que amanhã cria uma cidade sufocada, desequilibrada, cheia de problemas, cheia de violência, que gera uma valorização pontual, que num segundo momento vai gerar uma decadência que pode não ser recuperada. Então, o investimento inteligente ele é mais planejado, ele leva em consideração uma multiplicação constante ao longo do tempo. Pode mudar ao longo do tempo. O investidor inteligente pode hoje investir no imóvel numa região, receber o seu benefício, muda para outra, receber o benefício, vai mudar para uma terceira região. Do ponto de vista do investidor, ele está sendo inteligente, mas esse investimento pode não ser inteligente do ponto de vista da sociedade, porque não está perpetuando a multiplicação daquele capital num único investimento. Falando do universo familiar, como é que os pais podem ajudar os filhos a enriquecerem? Olha, esse é o elemento... Todo mundo quer saber. Teoricamente, é o elemento mais simples, Solange, porque não há educação melhor de pais para filhos do que a educação pelo exemplo. Então, dar o exemplo é a melhor e mais simples maneira de educar para qualquer coisa. Para se alimentar bem, para ter disciplina na hora do banho, na hora de dormir. O problema é que os adultos hoje no Brasil não sabem lidar bem com o dinheiro. Costuma-se dizer que os norte-americanos, por exemplo, são super consumistas. Consumista é o brasileiro que gasta muito mais do que ganha. Mulher que não pode ver um sapato. Então, que não está aí o problema. De repente, estar bem vestida, se incluído no planejamento financeiro, é algo que é permitido. A pessoa, o importante para ela é estar bem visualmente. Mas se ela, nas escolhas bem intencionadas da família, de ter uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, boa escola para os filhos, não deixou espaço para cuidar do seu guarda-roupa, nesse momento comprar um sapato é proibido. Então, faltou-se discutir o que é realmente importante. Planejamento. Faltou planejamento, mas um planejamento que não é só gastar ou não gastar, é saber o como gastar. Então, ainda respondendo a pergunta anterior do como educar os filhos para a boa escolha, para a prosperidade, parar para ter conversas em família, perguntando o que é importante não só para a família, mas importante para os indivíduos. Ou seja, para nós, importante é uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, escola para os nossos filhos. E para você, para mim, para os nossos filhos, o que é importante? Ouvir as pessoas, né? Importante para um pode ser estar na moda, para o outro pode ser praticar um esporte, para um filho pode ser ter um álbum de figurinhas para interagir no momento de socialização no intervalo da escola. Então, se isso que é importante para cada um é respeitado, mesmo que diminuindo um pouco o tamanho da casa ou o padrão do carro, nós temos uma família mais rica, uma família mais feliz no uso do seu dinheiro. Isso também vale para os casais? Vale para os casais, sem dúvida alguma. Um casal não é uma soma de duas pessoas que dividem contas burocraticamente. É até interessante perceber que um casal, ele evolui de maneira muito interessante no namoro, no noivado, tudo é crescimento, é prosperidade, é paixão crescente. Esse casal que janta fora, que se presenteia, que viaja, que se cuida um para o outro, quando percebe que isso está bom demais, decide viver a dois, de repente, da noite para o dia, é como se virasse uma chave. Aquele bem viver se torna uma sequência de pagamento de contas, uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. Esse casal simplesmente perde a paixão pela vida porque percebe que não tem mais espaço. A vida se resume a pagar contas. Pagar contas. Sumiu no casamento o viajar, o jantar fora, o presentear, o se cuidar, né, que é vestir-se bem, você cuidar da sua aparência. Então, esses indivíduos, eles são anulados quando viram família. E a gente percebe que um casamento tem 3 pessoas envolvidas. Tem ele, tem ela e tem o casal. Ou seja, eu não tenho um mais importante que o outro. Eu tenho que fazer escolhas boas para o casal, filhos, aposentadoria, futuro, etc. E tenho que fazer escolhas boas para os indivíduos. De repente, alguém que gosta de viajar, casou com alguém que gosta de dançar, alguém que gosta de ajudar os pais, casou com alguém que gosta de estar com os amigos. Esse eu tem que ser ouvido. Ou seja, no fim, é uma escolha inteligente que você tem que fazer em qualquer relação que você tiver. Porque se o eu for anulado, simplesmente esse casamento não vai funcionar no longo prazo. Indivíduos que são autênticos deixam de ser autênticos no casamento. Então, é um problema. É um problema. Se eu quero continuar me cuidando, por exemplo, eu praticar o meu esporte, ou a pessoa que eu amo continuar na moda, eu tenho que pôr na balança que estar na moda custa, por exemplo, 300, 400 por mês, praticar um esporte custa 200, 300 por mês, e esses valores têm que ocupar um espaço no orçamento que não deixem as minhas escolhas serem exageradas do ponto de vista do carro que eu vou comprar, da casa que eu vou ter. Gustavo, em palestras que você faz por todo o país, quais são as dúvidas mais frequentes com relação a escolhas inteligentes?
Bom, as pessoas elas ainda se surpreendem e querem entender um pouco mais dessa desconstrução que eu costumo fazer, tentando eliminar o paradigma de que planejamento financeiro é cortar gasto e fazer poupança. Planejamento financeiro não é cortar gastos e fazer poupança. Planejamento financeiro é você usar o seu dinheiro da melhor maneira possível por mais tempo na sua vida. Então tem a ver com gastar bem, gastar com qualidade, tirar alegrias cotidianas desse gasto do dinheiro. Quanto mais alegria, quanto mais frequência tem na sua vida, maior a sua felicidade. Tem que sobrar dinheiro no final do mês, você não pode gastar tudo que ganha. Nós não ganhamos dinheiro para pagar as contas do mês. Nós não queremos trabalhar até o fim da vida, nós ganhamos dinheiro para pagar as contas da vida. Então parte é para o mês, parte é para o futuro. Agora, isso que fica para o futuro não pode ser visto como uma privação. Estou deixando de ter presente para talvez ter um futuro. Pode ser que o futuro não acontece. Nosso cérebro ele é muito mais eficaz do que a nossa razão. Nós acreditamos que teremos um futuro. Nosso cérebro fala, peraí, você está perdendo o presente e se o futuro não acontecer? Se você morrer amanhã? Se morrer amanhã, vai morrer infeliz com dinheiro guardado? Então, o que nós temos que fazer é gastar melhor o nosso dinheiro hoje. Isso tem a ver com lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, educação, mesmo que simplificando os grandes gastos como moradia e transporte, diminuindo um pouquinho, não é cortar, mas quem pode morar numa casa de 500 mil pode morar numa casa de 400, quem pode morar numa casa de 100 mil reais pode morar numa casa de 80, ou seja, eu vou ajustar o grande valor para não faltar o gasto do pequeno. Aí eu estou tendo um padrão de vida que é mais interessante, mais motivante, porque eu falo do lazer e cuidados pessoais que geram uma construção mais positiva para a pessoa. E estou falando do poupar sem o sentimento de privação. Ou seja, eu passo a poupar não para ter no futuro aquilo do qual abri mão hoje. Eu passo a poupar para não perder no futuro o bem viver que eu estou construindo hoje. É uma questão de equilíbrio e sustentabilidade e não de troca, como muita gente procura fazer. Para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para os nossos telespectadores de casa para economizar, fazendo escolhas inteligentes para ter uma vida plena, feliz, financeiramente falando. Bom, primeiro, não se fala de economizar antes de falar sobre gastar, né? Eu tenho que saber gastar bem. O maior desafio está aí, porque o gastar bem tem a ver com autoconhecimento. Saber o que realmente me faz feliz, o que realmente contribui para o meu bem-estar. Isso tem a ver com uma conversa entre várias pessoas da família, porque pode ser que o que me faz feliz não é o que faz minha esposa feliz ou meu filho feliz. Então, quanto mais autoconhecimento se tem, quanto mais se fala sobre riqueza, vontade, sonhos, melhor será o padrão de consumo. Então, gaste bem, gaste com qualidade, simplifique os grandes gastos, ou seja, tenha uma vida mais simples do ponto de vista das grandes escolhas, uma casa mais barata, um carro mais barato, para não faltar gasto de qualidade de vida no curto prazo e não faltar a poupança para as grandes realizações de longo prazo. Falem sobre sonhos. Por quê? Quando eu penso no longo prazo, não no acumular, mas no realizar sonhos, eu estou falando de uma vida mais interessante, algo que me motiva a fazer poupança. Se eu falo de ter amanhã 500 mil, 1 milhão, um valor qualquer na conta, esses números intangíveis, diante de uma crise, eles simplesmente mudam. Não, meu primeiro milhão vai atrasar mais 4, 5 anos, minha aposentadoria vai atrasar 3, 4 anos, e aí a gente está abandonando a questão da construção dos sonhos. Então, saiba por que está poupando. Poupe com disciplina para conquistar a festa dos sonhos dos 25 anos de casamento, conquistar a faculdade do filho, dar uma casa para o seu pai, por exemplo, alguma coisa que seja uma grande vontade sua para que você não perca a disciplina da poupança. Com isso, você estará fazendo uma escolha mais inteligente, gastando melhor o dinheiro, investindo bem e garantindo a disciplina para não perder esse investimento. Gustavo, foi um prazer conversar com você no programa Valor Profissional de hoje. Muito obrigada.